que a marca da besta, ou seja, a besta, o profeta em novembro de 65, ele falou que retornaria para pregar sobre a besta no começo, a besta no fim, né? E ele não chegou a pregar, ele até intitula isso como o rastro da serpente. O que eu vou falar não é sobre o rastro da serpente, mas nós vamos ver as pegadas dessa besta dentro da palavra. Amém? Primeiramente, o que é a marca da besta? Se a gente for enumerar, como eu gosto de enumerar, como foi enumerado os trovões, como os 7 selos, tem uma lista de coisas acerca do que é a marca da besta. Mas eu quero pegar um ponto, porque esse ponto é o que nós vamos chegar no final e entender a coisa inteira. Por isso eu peço a atenção de vocês, anotem, está sendo gravado, vai ser colocado depois, o áudio ok na gravação, né? Tudo funcionando direitinho. E depois a gente vai trazer um pequeno resumo sobre isso. Provavelmente na quarta-feira ou durante a semana eu ainda quero transmitir um pouco, porque quando se fala sobre a besta, não é só receber uma marca, tem uma coisa muito profunda nisso. Ela teve um começo. E o começo nós entendemos que foi a queda. Então algo já aconteceu em Gênesis capítulo 1. E cada vez que a gente vai lendo Gênesis capítulo 1, nós vamos encontrando e aquilo vai, parece que aumentando um nível de fé, vai nos dando mais conteúdo e vai ficando melhor, né? Eu ainda estou me alimentando disto. Essa é a expressão, né? Eu ainda estou me alimentando disso. Expressão que o profeta disse. Mas pegue isso daqui por primeiro. Na mensagem pregada em 1960, chamada Ouvindo, Reconhecendo e Agindo, no parágrafo 146, o profeta disse que o Espírito Santo, nesses últimos dias, seria o selo de Deus. Bom, né? Esse é o primeiro ponto. O Espírito Santo, nos últimos dias, seria o selo de Deus. Agora, o que é? Se para esse último dia, é o selo de Deus, qual é a marca da besta? É o que nós vamos entender o que é a besta. Não vai dar tempo de terminar agora, mas a gente vai do começo, vamos até o fim, para você sair daqui, ou agora eu entendo, agora eu sei explicar, agora eu realmente entendi o que é a marca da besta. Não é um chip do tamanho de um grãozinho de arroz que coloca aqui ou na nuca, não é uma vitamina, não é um robô, nós vamos entender, porque o profeta fala muita coisa, até sobre denominação é a marca da besta. Apocalipse 13, nós vamos entrar bastante nisso. Agora eu pergunto para os irmãos, diga para mim aí, aonde você está, se o selo de Deus é o Espírito Santo nos últimos dias, o Espírito Santo nos últimos dias seria o selo de Deus, o que é a marca da besta? Rejeitar o Espírito Santo, todos concordam? Amém? Então a marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Aí nós voltamos para a lei antiga, aonde aquele escravo ficava por um determinado período de tempo, acredito que era o 50º ano, tocava-se a trombeta, ele podia deixar a enxada ali, ele podia voltar e resgatar a sua propriedade e tudo mais. Mas se ele recusasse, ao ouvir a trombeta, ele recusasse e continuasse ali, tivesse uma família, tudo mais, e constituído, voltando para um tipo seria, se ele tivesse em uma organização e ouvisse o alarido, aquele alarido que tira os chamados para fora, ele rejeitasse a trombeta do evangelho, então ele era marcado. Então você pega desde o tempo de Moisés, ouvir a mensagem de Moisés, a mensagem do dia, a qual era o Espírito Santo, a mensagem do dia tirou eles daquele sistema organizacional do Egito. Amém? Todos estão compreendendo? Então, tirou. Aqueles que rejeitaram seguir o verdadeiro líder, o Espírito Santo, eles eram destruídos em suas organizações. É um tipo da marca da besta. Todos compreendem?
Certo, então vamos lá. São a marca da besta e o selo de Deus são marcas espirituais, de tal maneira que quando você lê a mensagem dos selos ou das eras, você vai ver ali que o último inimigo que há de assolar a igreja é a morte espiritual. Se é uma marca espiritual, a morte espiritual, rejeitar ouvir o evangelho é ser marcado com a marca da besta. Rejeitar o evangelho, rejeitar o Espírito Santo, rejeitar o verdadeiro evangelho. Na mensagem A Marca da Besta, de 17 de fevereiro de 61, eu acho que o selo de Deus é o Espírito Santo. A marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Há somente duas classes de pessoas. E o lado da salvação e a rejeição começa em Gênesis, como todo o demais. Eu quero que você perceba que o profeta diz, na mensagem das eras, novamente, que Gênesis é o capítulo semente e Apocalipse é o capítulo da colheita. É o fechamento deste ciclo. Então nós vamos começar a entender algumas coisas aqui. Por exemplo, tudo começou em Gênesis. Assembleia de Deus, Deus é amor, tudo que envolve hoje começou em Gênesis. Tudo que em uma pequena porção começou em Gênesis. Os nossos corpos estavam lá em Gênesis. Certo? Tudo estava lá, desde o princípio. Toda a matéria estava lá, começou em Gênesis. Agora veja, se tudo começou em Gênesis, então a marca da besta começou em Gênesis. Você consegue pensar alguma coisa sobre isso? Hein? Então tá bom, vamos lá. Em Gênesis capítulo 4, versículo 15, nós vamos notar o seguinte: que Deus pôs uma marca em Caim. Deus pôs uma marca em Caim, e o que aconteceu? Logo que Deus colocou uma marca em Caim, no versículo 16, vai dizer que Caim saiu da presença de Deus. Interessante isso. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Perceba que tão logo que a marca veio, ele saiu da presença do Senhor. Ainda na mensagem A Marca da Besta, no parágrafo 17, o Espírito Santo é o selo de Deus. Agora, se você diz que você crê e não recebeu o Espírito Santo, então Deus não reconheceu a sua fé ainda. Eu quero que vocês percebam que Deus atentou para Abel e para o seu sacrifício, mas rejeitou de Caim. Rejeitou de Caim. Ou seja, quando se trata do batismo do Espírito Santo, é quando Deus reconhece a sua fé e te sela. Como sempre temos falado acerca do novo nascimento, perceba uma coisa. Eu creio que um homem, assim que crê no Senhor Jesus Cristo, é uma porção do Espírito Santo. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, porque é assim, irmão, como que funciona? Até poderia ir para o quadro, mas eu não vou, veja bem. Como que funciona? Vocês já repararam que Jesus disse: todo aquele que o Pai me deu, virá a mim. Agora, quando que foi dado isso? Desde antes da fundação do mundo. Aqueles que pertenciam, eram co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa tremenda.
Nós estávamos nele desde antes da fundação do mundo. Nós estávamos com ele. E eu quero que você grave uma coisa em sua mente, nisso que nós vamos entrar. Nós caímos nessa terra por causa de uma batalha que houve. E nós fomos lançados aqui. É nisso que nós vamos entrar muito nisto. Porque aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, o que acontece? O que a Bíblia acontece? E não foi achado o nome escrito no livro da vida, foi lançado aonde? Aonde a besta foi lançado primeiramente, no abismo. No começo. Eu vou com bastante calma aqui para você ir captando. Alguma dúvida no que eu acabei de falar? Não, né? Então vamos continuar. Você é santificado, outra parte do Espírito Santo te limpa. Então você está cheio do Espírito Santo. Por isso que no começo eu disse, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado. Começa na justificação. Ele te chamou, não o entristeça o afastando, ficando somente na justificação. Porque há muitos que têm o hábito de que foi batizado, está na comunhão, acabou para ele. Mas só que na verdade ele não entrou no descanso ainda. Ele precisa avançar. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem precisa avançar na santificação, não entristecendo. Porque todas as vezes que o Espírito Santo te chama, te puxa para uma vida de santificação, você o entristece fazendo coisas contrárias. Vai mantendo longe ele. E nesse manter longe ele é que as coisas começam a dar errado. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Então, ao mesmo tempo que nós estamos entendendo que há um selo de Deus, há também uma marca da besta. Rejeitar o batismo do Espírito Santo é aceitar a marca da besta. Na mensagem O Verdadeiro Selo da Páscoa, no parágrafo 177, perceba que os filhos de Satanás serão selados nesses últimos dias. Satanás tem os seus filhos, Deus tem os seus filhos, certo? A qual a Bíblia falou que todos os que não tinham o selo de Deus levaram a marca da besta. Deus sela os seus, o diabo marca os seus. Agora, sabemos que a marca da besta é a incredulidade. Agora, você rejeita o batismo do Espírito Santo por causa que é incrédulo. Quem rejeita é porque é incrédulo. Já temos mais um item. Bem, onde diz que começou a marca da besta? No Jardim do Éden. A marca da besta começou no Jardim do Éden. A marca da besta e o selo de Deus foram feitos no Jardim do Éden. Exatamente, é feito através da Páscoa. Da Páscoa. Por quê? A morte de Abel trouxe Sete. Isso mesmo. Caim era filho de Satanás. Ele era o filho da besta que enganou a Eva. Irmão, dá uma olhada nisso daqui, irmão. Coloque toda a sua atenção nisso daqui, em tudo que a gente tem estudado, tem vindo estudando. Presta atenção aqui, ó. Você pode chamá-lo como quiser. Ele era o filho de Satanás. E o que ele fez? Colocou uma marca nele e o fez sair da presença de Deus. Está certo? Arranjou uma esposa. Agora, olha bem aqui, ó. Aqui, ó. Presta bem atenção aqui. Eu vou fazer uma pergunta e vou deixar a coisa acontecer. Quem era a esposa de Caim? Quem era a esposa de Caim? Eu vou colocar uma incógnita e vou deixar. A maioria vai falar, não, Caim tomou de suas irmãs e tal e tal. Não estou dizendo que não, mas presta atenção aqui. 178.
arranjou uma esposa não da herança de Deus, mas arranjou uma esposa da terra de Nodê, outra terra. Aquele momento que você olha por cima do óculos. Não estou dizendo que não éramos de suas irmãs, só estou dizendo que não era da herança de Deus. Está aqui, ó. Que coisa, né? Alguém já tinha visto isso? Levante a mão aí para mim. Ninguém viu isso, hein? Então vocês vão estudar e vão procurar isso aí na mensagem, amém? Ó, arranjou uma esposa da terra de Nodi, outra terra. E o que a organização faz? Ela deixou a verdadeira crença pentecostal quando se organizou. E arranjou uma esposa da organização. Isso mesmo. A esposa pentecostal começou a fazer o que ela está dizendo e o que está fazendo. Vejam sua atitude. Agora, outro dia, indo para o hospital visitar um irmão, eu entrei num Uber e eu fui até lá. E o rapaz era pastor. O rapaz era pastor e eu comecei a ouvi-lo, né, a forma como ele estava conversando e tudo mais, né? Provavelmente um homem de oração. Eu olhei para ele no final da corrida, falei bem assim para ele: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é um ministro, né? Sim, sou ministro da Igreja Assembleia de Deus, sou pastor, eu tenho 3 congregações. Eu falei bem assim para ele: você sabia que a tua igreja, o Espírito Santo saiu dela? Que ela é uma igreja morta? Irmão, faz o seguinte: reúna todo o teu povo, busque a santificação e a prática da palavra de Deus. Procura fazer com que esse povo não seja leigo. Ensina para eles a palavra e se prepare para ficar sozinho. Porque a igreja vai negar algumas doutrinas que elas ainda têm, fundamental, mas ela está caída. E vão entrar direto num concílio ecumênico das igrejas. E se você realmente é um homem de Deus, fuja disso. Ainda que você fique com poucas pessoas, essas poucas pessoas que ficarão ao teu lado serão pessoas que vão ajudar você a sustentar a verdadeira causa de Cristo. Eu falei para ele isso. E não é uma coisa para se assustar ao falar para um pastor. Parece para alguns sim, mas eu falei: a tua igreja caiu faz muito tempo. Ó. E sabe do que mais? As filhas, quando elas nascem, se tratando da grande prostituta, que gerou filhas, certo? Saíram da igreja católica e se tornaram filhas. As filhas eram puras no começo, eram crianças. Mas agora percebam uma coisa, que a fase do amadurecimento, nesse tempo em que nós estamos vivendo, está muito rápido. Irmãos, percebam o que tem de cristãos mornos que trocam a Jesus Cristo por qualquer coisinha pequena. É pequena. Qualquer coisinha pequeninha. Irmãos, olhem bem aqui para mim. Tem quem não tem um pingo de valor pelo sacrifício e esforço de vocês. E só estão de pé por causa das nossas orações. Eu sei que é rude falar isso, mas é uma grande realidade, porque nós não estamos em um piquenique, nós não estamos aqui porque gostamos de vir para a igreja. Nós estamos aqui porque realmente nós amamos ao Senhor Jesus Cristo. Se eu tivesse assentado aí, eu estaria no meu lugar, na minha posição, lutando pela causa, fazendo a minha parte, porque nós caímos numa batalha, estamos enfrentando, sofrendo a gravidade, não gostaríamos de estar aqui, nesse mundo, mas nós estamos aqui, mas com clamor dentro de nós, clamando por uma transformação de nossos corpos,
Daqui a pouco nós vamos entrar sobre os corpos, mas veja que a coisa toda se tornou, o irmão Branham usa essa expressão, a coisa toda é prostituta. Quando se fala sobre a marca da besta, eu creio que nós vamos entrar um pouquinho nessa noite, mas deixa eu só colocar uma colherzinha sobre isso daqui, sobre Constantino, né? Você perceba uma coisa, que a igreja cedeu à pressão. A igreja primitiva cedeu à pressão. A igreja primitiva não, perdão. A igreja da primeira era. Entrando ali na era de Pérgamo, perdão. Entrando ali na era de Pérgamo, ela casou com o Estado para ter os benefícios. Ali ela já era uma mulher casada. Mas agora chegou na fase do amadurecimento. E esse amadurecimento aqui mostra a verdadeira natureza. Mas vamos lá. Em Apocalipse 17, versículo 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, ou seja, estão na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Agora vamos voltar um pouquinho no princípio dessa besta. No livro de Isaías, capítulo 14, olha só como começou e você vai entender como vai terminar. Você vai ver onde ela foi colocada. Em Apocalipse 18, ela vai tomando o corpo, uma coisa monstruosa. Mas nós vamos estudar isso passo a passo, aqueles chifres, nome de blasfêmia, não é nomes, é nome de blasfêmia em cada um daqueles 7 chifres. Mas veja lá, vamos devagar para a gente ir aprendendo. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, olha aqui, acima das estrelas de Deus. Você perceba que o profeta fala em uma das mensagens, creio que é a série Hebreus, que essas estrelas, a terça parte que caiu, eram sementes de Abraão. Estrelas, sementes de Abraão. Essa que é a expressão que ele usa. Está falando de seres aqui, está falando de pessoas. Acima das estrelas de Deus. Lembram que no capítulo 38 de Jó, deixa eu pegar aqui bem rapidinho. Aqui, olha essa ligação com esse versículo. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte e no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte. Quer ver? Ele começa aqui no versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Me faze-mo saber se tens inteligência. No versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Antes era júbilo, antes era alegria. Mas houve uma batalha. Por quê? A batalha com essa besta começou aqui, Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Note, perceba uma coisa, que todo o tempo essa besta, Satanás, tentou voltar à sua verdadeira posição, estar ao lado de Deus. Quando se fala que eu subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, você perceba que ele tentou também, através das pessoas, criar uma torre,
que tem muita coisa dentro da mensagem. Não é um cone grande, um prédio grande. Irmãos, leiam as mensagens, irmão. Não fique com o que eu estou falando. Ele tentou subir de volta. Tem até um versículo que fala, né, sobre o ninho nas estrelas. Colocar um ninho nas estrelas. Mas veja aqui, ó. E contudo, serás levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Opa! Da onde que a terra foi tirada? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Estava tudo em harmonia ali. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas já é um outro assunto, né? Vamos lá. E os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é esse o homem. Você viu que a Bíblia coloca ele como homem? Que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Que punha o mundo como o deserto e assolava suas cidades, que não abria a casa de seus cativos. Irmão, como eu gostaria que você estivesse comigo agora onde eu estou, viu? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Ezequiel 31, versículo 15. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa. E retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas. Retive a sua corrente, e retive as suas muitas águas. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das... E havia trevas sobre a face do... E cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações. Quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Viu? Por isso que eu creio que é muito importante nós rastrearmos esta besta dentro das Escrituras. Vocês estão captando até aqui? Estão entendendo aí? Amém? Que bom. Agora entra uma coisa muito importante aqui, irmãos, que Satanás quis dar continuidade. Nós já entendemos que por algumas vezes ele tentou voltar, há livros também que falam sobre isso, tentou voltar à sua posição, não conseguiu. Mas olha só nessa mensagem, Poder de Transformação, 31 de outubro de 65, 131. E então Adão, deliberadamente, sabendo que não deveria tê-lo feito, saiu com sua esposa e cometeu aquele ato. O que finalmente ele teria chegado a isso de qualquer maneira. Porém, vejam, tinha que ser dessa maneira. A sabedoria de Deus, porque isso então expõe seu atributo de Salvador, Pai, curador. Vocês me ouviram pregar sobre isso, vejam. Agora, se isso não tivesse sido feito, ele os deixou ali com livre-arbítrio para deixá-los agir. Ele não podia forçá-los a fazer aquilo, e ainda assim ser justo. Porém, ele pôde colocá-los em igualdade consigo e com livre-arbítrio, e então deixá-lo fazê-los eles próprios.
e ele sabia que iria fazê-lo. Então veja, quando Adão coabitou, ela deu à luz gêmeos, e um deles era de Satanás, e um deles era de Adão, o qual era de Deus, Caim e Abel. Agora perceba uma coisa, meu irmão, é justamente sobre isso, porque teve a entrada de uma semente e teve a entrada de outra semente. Essas duas sementes, elas vão brigar sempre. Quando Deus levanta um movimento, seja ele pentecostal, também há um outro movimento que o diabo levanta. Se você estudar as histórias dos avivamentos, você vai ver que ao mesmo tempo que Deus está trabalhando, as instituições de loucos aumentam e o mundo vira um caos. A perseguição e tudo mais. É só você pegar ali pela Bíblia e você vai vendo. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Veja bem, quando desceu o Pentecostes, antes da descida do Pentecostes, vocês vão notar que aquela multidão que estava gritando crucificam, aqueles sacerdotes, ou seja, a semente da serpente estava ali, certo? Estava clamando, caia o sangue desse homem sobre nós e sobre os nossos filhos, não é verdade? Quando o Espírito Santo veio, não a química do sangue, mas a vida que estava no sangue retorna sobre a igreja, também há um outro batismo. Ali haviam 4 cruzes. Ao mesmo tempo que havia a cruz de Jesus Cristo, com aqueles 2 ladrões, aquela besta também saiu, foi se enforcar. Morreu ali sobre o madeiro. Aquela unção voltou sobre a igreja. E aquela outra unção também voltou sobre a igreja, originando gêmeos, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Jesus e Judas. Por isso que a Escritura diz que, se possível, enganaria até o escolhido, porque é gêmeos. Porque é gêmeos. Agora eu quero que você perceba que quando desceu aquela unção ali, ou seja, Satanás, aquele ser, ele coloca uma semente também. Sempre se tratou de corpos, sempre se tratou de semente. Sempre se tratou daquele espírito. Veja que ao mesmo tempo que tinha uma natureza besta, era uma natureza de besta, um selvagem, o outro também era um homem puro. Sempre as duas sementes, sempre as duas sementes. E quando caiu, é o que eu quero entrar agora à noite, que nós vamos parar ali no nicolaísmo, e aquela besta ela vai tomando corpo, mas agora algo vai acontecer. Só um pequeno resuminho da noite. Algo agora vai acontecer. O que está impedindo essa besta de ser encarnada? Porque presta atenção numa coisa, irmão. Aí, irmão Haroldo, eu vejo da seguinte forma, e é uma realidade: há de vir um poder dinâmico para uma transformação. Amém? Então, há de vir um outro poder também para que aquela besta tome corpo. A Bíblia diz, porém, há um agora que o detém. Está vendo? O que está segurando agora? O que está segurando agora? Que eu creio fielmente de todo o meu coração nessa justificação, santificação e nesse enchimento do Espírito Santo de tal maneira que transborde. Perceba você que o avivamento, o irmão Brana falou que a noiva está tendo um avivamento agora. A noiva ainda está na terra, então ainda está tendo, algo está acontecendo. Mas algo virá na plenitude que nos dará uma força maior, uma graça suprema para aquela hora suprema que nós havemos enfrentar. Então o que acontece? Irmãos, vamos nos encher do Espírito Santo, encher as nossas lâmpadas. Porque quando a besta tomar corpo, nós damos adeus a esse mundo e vamos embora. Então perceba uma coisa, que você note que a Escritura, que quando aconteceu aquele avivamento para o nascimento daqueles gêmeos, ao mesmo tempo que tinha uma unção ali sobre Judas, que veio aquele espírito que começou com aquela coisa, obras, doutrinas, depois ela foi tomando corpo, ganhou uma coroa e tudo mais, agora ela encarna aquele espírito. É o mesmo espírito da queda, é o mesmo espírito de Satanás. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Amém? Agora perceba que Pedro ali, ele usa
não a nenhum desses homens bêbados, mas isso é para que se cumprisse a Escritura. Como que pode um homem? Eles olharam para aquele homem, peraí, esses daí não são indoutos e iletrados? Como que eles estão falando com tanta eloquência? Mais de 20 escrituras, 20 textos ali sendo citados por um homem que não sabia nem assinar um cheque? Olha que coisa impressionante. Então o que acontece? Ao mesmo tempo que vem uma unção sobre aquela igreja primitiva, também há um outro grupo, o qual nenhum dos outros ousava juntar-se a eles. Vai chegar essa hora, irmão, que não vão suportar se unir com a gente. A coisa não é de qualquer jeito, não é bagunçada não, nós estamos de volta ao Pentecostes. Então aquela escritura de Joel 2:28, agora, em cumprimento, vai vir 2 chuvas. E já está acontecendo, já temos a abertura da palavra, já temos os selos revelados, está tudo aqui. Só precisamos da dinâmica para tornar isso vivo para nós. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Que agora esse poder dinâmico vai tomar essa palavra que nós temos carregando dentro de nós, que esse poder que nós estamos sustentando ele, vai aumentar, de tal maneira que nós teremos os nossos corpos transformados. Isso não é pouca coisa, então eu quero despertar o vosso ânimo sincero para isso. Se ali caiu uma unção, e aconteceu algo aqui, nesse tempo do fim também, e todas as peças estão se juntando. Irmão, a maior preocupação não é porque se levantou um papa, tudo bem, há uma profecia de 1954, e o profeta vem falando isso em várias outras mensagens, mas agora a questão é outra, que é o que Deus vai nos dar graça para nós começarmos. Agora olha aqui, porque eu falei que é questão de semente. Satanás queria continuar a sua linhagem. Eu posso trazer para os irmãos aqui o que significa, de uma vez por todas, se tiverem dúvidas, o que é a semente da serpente. Vamos para o quadro, eu mostro ali todos os versículos e tal, tudo certinho ali, para você entender que aquela besta do princípio, ou seja, aquele espírito que caiu no Éden e usou aquele corpo, porque ele perdeu o seu corpo na batalha, ele não tem corpo, certo? Você vai notar que nós também temos um outro corpo. Um outro corpo. Não é esse corpo aqui. Esse corpo é cansaço, enfado, é tristeza, é depressão, é tanta coisa. Mas é um corpo novinho. Na casa de meu pai. Estão entendendo? Nós voltaremos para a nossa forma. Esse corpo aqui é só emprestado. O irmão Brana diz na mensagem coisas que iam dizer. É só um terno. Da maneira como o teu pai e a tua mãe prepara todas as coisas para que você viesse ao mundo, lá do outro lado também coisas estão sendo preparadas. E no livro das eras, no final, o irmão Brana diz que Jesus foi para preparar lugar. Só que ali no final das eras, ele já está tudo preparado. Já terminou tudo. Está tudo terminado, só aguardando o final das coisas, o cumprimento de cada coisa. Note que a Escritura tem que ter o seu cumprimento. Então não é a nossa correria, não é a nossa pressa. Deus não está com pressa. Precisamos nos apressar porque o reino de Deus é tomado à força. Nós temos que estar preparados de tal maneira que temos que viver, trabalhar como se ele viesse aqui a 100 anos, mas estar preparado agora para esse tempo. Eu pergunto para você nessa manhã, se ele te chamar, você está pronto? Aí é que está. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando esse corpo terrestre, ou seja, essa carne terrestre se desfizer, porque a sentença foi essa, porquanto és pó, agora você vai continuar sendo pó. Mas aquele corpo lá no Éden lá não era o original, tinha um outro, irmãos, que nós precisamos ir lendo aqui, entendendo, nós vamos passar por isso também. Imagina, Jesus falou desses corpos. A igreja primitiva falava desses corpos. Está tudo na Escritura. Está tudo aqui, ó. A gente lia, passava por alto, por quê? Porque a gente não tinha visão profética. Agora nós temos. E precisamos descobrir, porque a fé para o rapto. Pronto. Vamos lá, deixa eu só
falar essa parte aqui para terminar. Temos um caso ali em Tucson, uma mulher branca coabitou com seu esposo de manhã e à tarde coabitou com e um dos bebezinhos nasceram, 2 garotinhos, muito bonito. E pense agora, ela estava tentando obrigar um pai a cuidar das 2 crianças. Ele disse, vou cuidar do meu, mas não desse. Deixe que o cuide do seu próprio filho. Desse modo, veja, é verdade. Há sempre gêmeos. Essa é a razão. Não se esqueça disso, pequeno rebanho. A igreja nos últimos dias vai ser gêmeos. Nos últimos dias. Ao mesmo tempo que tem uma chuva serôdia e uma chuva temporã acontecendo, perceba que também tem que ter uma outra coisa acontecendo. E não está acontecendo? Não está havendo uma pressão pelo verdadeiro amor? É o mundo que tem que causar essa pressão. Você está passando numa rua, me permita uma ilustração, você está passando numa rua, aí você vê um carro vindo em alta velocidade, o que você tem que fazer? Ele não é doido, ele está me vendo? Ali é a pista dele. A via permite que ele ande assim por hora ali. Você que está errado, não tem uma placa ali. Ó. Não é lugar de atravessar. É você que tem que andar rápido para sair dali. Nós estamos no mundo aqui, vamos ser atropelados pelo diabo? Não! Vamos sair da pista dele. Vamos sair da pista dele. Note que nessa tentativa de volta, quando ele apresenta lá para Jesus Cristo, ele fala, tudo isso aqui agora já é tudo meu. Eu já tenho conquistado tudo. Você vai notar que no mundo anterior também ele que debilitava as nações. Está aí a Escritura. Tanto Ezequiel quanto Isaías. Leia com atenção. Vai lendo com atenção. E pega o capítulo semente da Bíblia. Tão parecido que enganará os escolhidos. Veja, é um movimento pentecostal e tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria os próprios escolhidos se fosse possível. E um pouco mais adiante, se tiver oportunidade, eu quero explicar como essa eleição vem. Veja, vai enganá-los porque é quase a mesma coisa. Veja, somente 2 pais, isso é tudo, mesma mãe, mesma igreja, mesmo movimento, mesma coisa. O campo de cultivo é o mesmo. Onde a palavra cai. Porém, um deles, como aqui, é pervertido. Você entende? Diga amém. A congregação diz amém. Veja, um deles é uma perversão porque é o pai errado. O que eu provarei algum dia, se Deus permitir. Que denominação é a marca da besta? Incredulidade, rejeitar o Espírito Santo e denominação, marca da besta. Pegaram? Graças a Deus. Veja, é o pai errado. Ele está incitando o povo a uma organização ao invés da palavra. Veja, é o pai errado. É o movimento do Caim. Quando for para casa dessa vez, estarei pregando sobre o tema o rastro da serpente. A besta no princípio, a besta no fim. E rastreá-lo através da Bíblia e mostrar como ele culmina. Estão vendo? E todos vocês obtenham isso pelo telefone. Eles são exatamente como Judas e Jesus. É tudo um gêmeo. Nessa grande guerra, nessa grande guerra em que estamos. Por isso que na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, leia. Na maior batalha jamais pelejada, a batalha começou no céu. E continua aqui na terra. Estamos em uma batalha. Despertem, eleitos. Qual o nome da mensagem? Quando não se lembra? Amnésia espiritual. Outra mensagem maravilhosa para você pegar e entender sobre isso. Que estamos em uma guerra. Não nos lembramos, porque nós estamos nesses corpos aqui. Será que quando nós entrarmos num estado glorificado, nós lembraremos de tudo? Amém? Peraí, como é que Pedro reconheceu a Moisés? A Elias ali. Aí vem as teorias, né, irmão? Nós vamos lembrar de tudo. A mensagem amnésia espiritual
Nós estamos em uma batalha, em uma guerra. Nesses corpos nós não nos lembramos, mas nós temos a certeza, por eleição, que nós somos eleitos nele desde antes da fundação do mundo. E isso tem sido colocado nos nossos ouvidos por um motivo, por um objetivo. Isso vai nos despertando. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Não tem como nós deixarmos essa palavra. Lutas, doenças, enfermidades, tantas coisas acontecem, mas a gente às vezes está fraco porque está nessa carne. Por isso eu digo, para orar não é necessário, quando eu tiver força eu vou para a igreja, quando eu tiver força eu vou começar minha campanha de oração. Não é agora que você precisa, porque esse corpo, essa carne, esse sangue não herda o reino de Deus. Mas você vai notar que em Romanos a Bíblia vai falar que Paulo disse que temos que trazer essa carne em sujeição ao Espírito. E se o Espírito daquele que estava ressuscitou, ele também vos ressuscitará. Transformará esses corpos abatidos. É por isso que a Bíblia diz, mas a nossa pátria está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos abatidos. Mas enquanto estamos aqui, irmão, só temos que tomar uma coisa só. E a Bíblia diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Agora é uma armadura espiritual. A Bíblia também vai falar, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas de Satanás. Amém? Então você vai tomando, porque Deus está provando para o diabo nesta hora que há um povo que está vencendo o diabo sem nenhum tipo de poder. Porque a Bíblia diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Enquanto nós vamos diante do diabo para tirar ele de uma pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, enfermidade, saia. É ele quem luta em nós, mas nós temos que dar essa parte para ele, tomar a armadura de Deus, ou seja, não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados. Nós temos que lutar com o Espírito Santo em nós, lutando, abrindo o caminho. O grande general de 5 estrelas, o irmão Branham diz na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, Davi ali pediu-me, que vontade de tomar um pouco daquela água. O Espírito Santo está nessa manhã, que vontade de me encher nessas vidas e abrir esses corações e ali e transbordar até que salte para a vida eterna. Meu irmão, a sua alma ser totalmente cheia do Espírito Santo selado, não tem demônio no inferno que fique diante de você. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é o dono desse mundo? Quem governa esse mundo? Todo esse reino é meu. Ele mostrou para Jesus, mas no milênio ele vai não ter corpos para usar. Você acha demais? Deixe-me só falar isso para você. É um tormento para um demônio ficar sem corpo. Sabia? Quando o espírito imundo sai de um corpo, ele anda por lugares áridos. Qual lugar árido que é esse? Não é o abismo, não? E não encontrando morada, eles vão voltar para a minha antiga casa, para aquele corpo. Se lembra que lemos aqui no último domingo? Possuir corpos para expressar o atributo. Beber, fumar e todas as demais coisas. Perceba que ele quer usar os corpos para isso. Então ele vai voltar para aquela casa, por quê? Um corpo, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Um corpo limpo, você sabe que o diabo é esperto. Crês tu que é um Deus? Fazes bem. Os demônios creem e estremecem. Então ele vai usar aquele corpo ali para ser um espírito religioso. Que ele vivia numa esfera de adoração. Então ele conhece as coisas, não é bobo não. Então, muitas vezes ele volta num estado religioso. Agora perceba uma coisa, é um tormento para esses espíritos daquela região onde eles estão, ficar sem corpos. Então eles vêm através da 4ª dimensão, através de portais, para possuir as almas das pessoas, para possuir esses corpos, e ali demonstrar os seus atributos, e veja o que acontece.
Pega um aí meio desavisado, um sem noção, aquela que está mais fraco ali, vai afastando e vai tomando forma, né? Não é assim que acontece? E a pessoa cai na desgraça. Jesus, Filho do Altíssimo, não nos mande de volta para onde? Para aquelas regiões áridas, para o abismo. Ó, eu vou até ler aqui. Eu acho que é Lucas, né? Ou São Mateus, capítulo 8. Eu acho que é São Mateus, peraí. Deixa eu ver se Lucas fala sobre isso. Pode ser Lucas mesmo, né? Olha aqui, ó. Quando Jesus desceu para a terra, que ele estava no barco, né? Ó, eu não citei a escritura, então você não procura aí, tá? Presta atenção aqui, ó. Que eu vou explicar para você entender, ó. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. O que é um tormento para ele? Vamos entender. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Sair daquele corpo, ficar sem um corpo é um tormento. Estão entendendo? Pois já há muito tempo que o arrebatava. Preste atenção nessa palavrinha, arrebatar. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. Olha para onde que levava ele. Olha para onde ele afastava. E perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que não mandasse para onde? Abismo. Qual lugar? Região dos demônios. Imagina que... E andava ali pastando uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se num despenhadeiro no lago e afogou-se. Era para causar dano. Agora veja o tormento, sai de um corpo. Você lembra que Satanás entrou naquele corpo, tinha várias coisas ali que podia compactuar-se com a mulher, tal. A serpente, ela tinha uma estrutura parecida com o homem. Certo? Agora imagine entrar num porco. Ficou tudo desorientado. Lançou-se ao precipício. Porque a intenção de demônios é causar dano. Misericórdia se um crente rejeita o Espírito Santo. Misericórdia. Rejeitou o Espírito Santo, é marcado por esses espíritos. Por isso que eu estou despertando você nesse sentido, que aqueles que não tinham o seu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, não estavam inscritos naquela batalha para vencer, o que aconteceu? É por isso, irmão, que no último tempo ficará mesmo na igreja a classe genuína.
A classe genuína, porque há pastores de gados, há pastores de bovinos e há pastores de ovelhas. Amém? Sejamos todos nós ovelhas, com os corpos como um receptáculo para a descida do Espírito Santo. Oráculos do Deus vivo, homens e mulheres de oração que estão clamando por isso, ainda com pouca força, não negando a fé. Amém?